Shibuya, como o Japão foi de país do futuro para preso ao passado. Nossa, bem... O Japão tem fama de ser um país super moderno, com tecnologia de ponta, quase futurista. Mas no ano passado, os japoneses comemoraram o fim de uma Bem famosa essa frase, inclusive. guerra um tanto quanto inusitada. Uma guerra silenciosa, que passou despercebida para a maior parte do mundo. A guerra contra os disquetes. Em 2021, o então ministro de Transformação Digital reclamou que Os caras ainda estavam usando disquete. Tiraram os disquete ano passado, como pode? japoneses ainda eram obrigados a usar disquetes quando precisavam mandar documentos para o governo. 3 anos depois, Disquete? Quem que usa disquete? Nem os computadores aceitam mais disquete. essa exigência foi finalmente aposentada e ele declarou triunfante: vencemos a Vencemos a guerra contra os disquetes. Cara, como pode? Como assim? guerra contra os disquetes. O exemplo é simbólico de como o Japão, que costumava ser visto como o país do futuro, acabou ficando preso no passado. Eu sou Laís Alegrete, enviada da BBC News Brasil a Tóquio, e hoje eu te explico por que o Japão está estagnado não há alguns anos, mas há algumas décadas. E por que essa estagnação aparentemente não fez uma diferença tão grande assim no dia a dia de quem vive aqui. Ou pelo menos não por enquanto. Nos anos 80, muito do que existia de mais moderno vinha do Japão. Na época, a economia japonesa se tornou a segunda maior do mundo, e muita gente achava que ela podia até acabar ultrapassando a dos Estados Unidos, inclusive os próprios americanos. Mas não foi isso que aconteceu. No fim, o Japão que todo mundo esperava nunca veio. O país simplesmente estagnou. O pessoal realmente... Foi aí que veio também a onda do cyberpunk, né? Nessa mesma época. Todos os filmes retratavam o Japão como se ele fosse, né, crescer muito assim. E para entender o porquê, a gente precisa voltar no tempo. Quando a Segunda Guerra acabou, o Japão estava destruído. Como parte de um projeto para se reerguer, o país decidiu se voltar para a indústria e teve um aliado muito importante: os Estados Unidos. After the end of World War II, so the world experienced this bipolar system. Yeah, I mean this capitalist versus communists during the Cold War, and of course for the United States. Japan became quite important. Na época, tudo indicava que os comunistas venceriam a guerra civil na China, como de fato aconteceu. E aí era importante para os americanos que a economia do Japão estivesse forte para conter a influência do movimento comunista por lá. E a estratégia de apostar na industrialização deu certo. Durante os anos 60, o Japão crescia muito mais do que os Estados Unidos, num ritmo que chegou a ultrapassar 10% ano a ano. Mas como? O segredo estava no fato de que, na época, era relativamente fácil para o Japão exportar os produtos que eram produzidos por aqui. A moeda local, o iene, valia pouco em relação ao dólar, o que fez com que os produtos japoneses ficassem muito baratos no resto do mundo. Os Estados Unidos, especialmente, acabaram sendo tomados por carros da Toyota e Walkmans da Sony. E o Japão se tornou a segunda maior economia do mundo. Só que tinha uma questão. Os japoneses vendiam muito mais para os Estados Unidos do que compravam. E com o tempo, isso passou a incomodar os americanos. Até que em 1985, os dois países fizeram um acordo em que, basicamente, o Japão concordava em valorizar o iene em relação ao dólar, o que obviamente tornou os produtos japoneses mais caros e muito mais difíceis de exportar. Mas aí talvez você esteja se perguntando por que o Japão concordou com isso. I mean, one big reason is that Japan depends on the US for security, right? So very difficult to resist the US demand, this kind of power balance. Quer dizer, não tinha muito para onde correr. Com a diminuição... Eu tinha um Walkman desse, eu também tinha daqueles assim, né? das exportações, a economia japonesa deu uma desacelerada. E aí, para tentar resolver o problema, o governo decidiu baixar os juros. A ideia era incentivar as pessoas e empresas a gastarem, já que pegar dinheiro emprestado estava barato. E elas usaram esse dinheiro tanto na bolsa de valores quanto em imóveis. E aí os preços das ações e do metro quadrado dispararam, mas dispararam mesmo. Na época, analistas chegaram a dizer que só essa área aqui do Palácio Imperial de Tóquio tinha o mesmo valor que todo o estado da Califórnia, que, né, é um pouco maior. No caso, mais de 400 mil vezes maior. Os bancos passaram a aceitar essas propriedades caríssimas como garantia para fazer empréstimos. Só que na prática, nada justificava esse aumento tão grande nem no valor dos imóveis, nem no valor das ações. Em outras palavras, era uma bolha. E uma coisa sobre as bolhas é que uma hora elas estouram.
Foi o que aconteceu no início dos anos 90. A bolsa entrou em colapso, milhares de negócios quebraram e o valor dos imóveis despencou. Com isso, os bancos que contavam com o valor desses imóveis como garantia também ficaram numa situação difícil. E aí eles pararam de fazer empréstimos, inclusive para o setor privado, que por sua vez ficou sem dinheiro para investir. Era até esperado que isso tivesse um impacto na economia no curto prazo. No Japão, esse monte de velho, tadinho. Quem esperava que esse impacto fosse durar décadas, como explica a professora de Sociologia Política da London School of Economics and Political Science, Christine Surak. It's a difficult question to answer. What caused the stagnation or why it took so long for Japan to move out of it? And I think even in Japan, there's not a clear answer. A partir do início dos anos 90, o Japão passou cerca de 20 anos praticamente sem inflação. Na prática, isso significa que era possível comprar alguns produtos em 2010, pagando quase o mesmo preço que em 92. Por um lado, isso permitiu que os japoneses Mas agora as coisas já aumentaram bastante de lá pra cá, hein? Sem seu poder de compra, porque os salários também continuaram praticamente iguais durante todo esse período. Só que eles não estavam lá comprando muita coisa. E quando desde quando eu cheguei aqui, né? As pessoas compram pouco, os preços caem e as empresas podem ir à falência. Para tentar incentivar o consumo, o país começou a imprimir mais dinheiro e baixou ainda mais a taxa de juros. Essa é uma das principais ferramentas para um governo estimular a economia. Mas no caso do Japão, não deu certo. The government was trying all along to restart the economy. I mean, this is the no-brainer option for the government to take. But it wasn't reacting towards the classical economic solutions that É só imprimir dinheiro que acaba a pobreza. Mesmo com a taxa de juros próxima de zero, as pessoas continuavam sem gastar. O que alguns analistas atribuem, pelo menos em parte, a uma questão cultural. Japanese people are, had quite a lot of concerns about their future. I mean, about the social welfare. Sim. So rather than spending, saving. Eles economizam Para deixar mesmo. a situação ainda mais complexa, o Japão foi também a primeira potência industrial que viu sua população encolher. O país vem registrando cada vez menos nascimentos e pode perder 1/5 da sua população atual até 2050. E é difícil aumentar a quantidade de coisas sendo produzidas, tendo menos gente para produzir essas coisas. Nesse caso, a saída é aumentar a produtividade, ou seja, a capacidade de fazer mais com menos. Mas o Japão também é o país com a menor produtividade entre as 7 maiores economias do mundo. Caramba. E parte da explicação talvez pareça contraintuitiva. A taxa de desemprego é muito baixa. Só que isso acontece justamente porque muitas das pessoas que estão empregadas estão em trabalhos pouco produtivos ou desempenhando funções que em outros países já foram automatizadas. So in Japan, tem umas coisas bem loucas aqui também, que é realmente que a gente é contratado pra fazer em fábrica, que fica assim... Caramba, mas por que, mano? Tipo, pra quê? Como assim isso aqui é um trabalho? Pode ter 2 filhos aí pra ajudar? for example, you will find, for maybe 6 people directing traffic in a parking lot. That's tiny and does not need to happen. O ex-correspondente da BBC em Tóquio, Rupert Wingfield Hayes, passou muitos anos no Japão. Ele foi embora em 2023 e, antes de sair, fez a seguinte análise. Quando pensamos nos elegantes trens-bala do Japão ou na maravilhosa fabricação em linha de montagem da Toyota, podemos facilmente pensar que o Japão é o modelo da eficiência. Mas não é. A burocracia pode ser assustadora e enormes montantes de dinheiro público são gastos em atividades de utilidade duvidosa. Um exemplo estaria bem debaixo dos pés de quem passa pelas... Nossa, todo mundo fala disso, né? Das tampas dos bueiros, que o Japão investiu, tipo, muito dinheiro em tampa de bueiro, porque todas as tampas de bueiros são, tipo, muito bonitas. Ruas do Japão, os bueiros. Ou melhor, as tampas dos bueiros. Elas são lindas, mas são também caras. Em 2023, cada uma podia custar até $900, ou mais de R$5.000. Existe, inclusive, uma sociedade japonesa das tampas de bueiro. Sim, elas realmente são bem bonitas. São bem bonitas. Que afirma que existem milhares de desenhos de tampas diferentes no país. Sim. Tem gente que anda por aí para colecionar a foto das tampas de bueiros. Muita gente vê nisso tudo uma indicação dos motivos que levaram o Japão a ter uma das maiores dívidas públicas do mundo. Atrás Que doido, né? Imagina, você tem uma das maiores dívidas do mundo. Porque é do bueiro.
apenas do Sudão. Mas apesar de tudo isso, não tem nenhum protesto nas ruas. Para quem vê de fora, parece inclusive que as coisas, na verdade, estão indo até que surpreendentemente bem. A criminalidade é muito baixa e a expectativa de vida é muito alta. A educação é uma das melhores do mundo e o índice de desemprego, como a gente viu, não é um problema. Além disso, como a população está encolhendo, ainda há muita oferta de emprego. The situation is not, as bad E eu aqui, né? Streamer e desempregada. as, in A inflação tá alta por conta da tampa de bueiro. many other countries. At least, it's very easy to get a job nowadays, even though they are low paid. Yes, their salaries are, quite low, but still, can E survive. eles querem gente improdutiva ainda. Que isso? Não, calma aí também. Parte da explicação para essa normalidade aparente pode estar no fato de que, antes de parar de crescer, o Japão era muito, muito, muito rico. Tão rico que, apesar de ter passado 30 anos estagnado, o Japão caiu apenas do 2º para o 4º lugar entre as maiores economias do mundo. Mas em 2022 as coisas começaram a mudar, ainda que de leve. A inflação ultrapassou os 2% depois da pandemia e do início da guerra da Ucrânia e se manteve acima desse patamar desde então. Falei que as coisas estão muito caras. Falei que tá tudo caro, pô. Não tá dando mais pra comprar nada aqui nesse lugar, velho. E o Banco do Japão elevou a taxa de juros para o patamar mais alto desde 2008. Faz o L. Mas ainda não se sabe qual vai ser o impacto disso no longo prazo. If you talk to economists in Japan, and if you talk to the government, they're usually quite realistic in saying, we want to stay among the top 10 economies in the world, which you often don't hear from countries that were recently the top 2. Uma das maravilhas é que aqui você pode comprar as coisas parceladas de muito tempo sem juros. É bom demais, não existe juros no Japão, isso é maravilhoso, mano. Como é bom não existir juros. Vou virar streamer full time. Tu tem muito potencial, mas não faz stream todo dia. Caramba, eu só tiro um diazinho de folga na semana, rapaziada, pra estudar. Que isso? A streamer também é gente? Como assim? Eu tenho potencial, mas não faço todo dia. E ontem? Ontem foi um dia à parte. Ontem eu tava me sentindo mal, né? Thiago, obrigado pelo Prime, arigatou. Não, segunda eu não faço live. Segunda é certo que eu não faço. Por quê? Porque sexta, sábado e domingo já, tem lives muito longas. Aí, segunda, eu tiro pra dar uma estudada, que a minha aula é quarta-feira. Aí, geralmente, eu faço live terça e quarta. Aí, quinta, às vezes eu faço ou não. Por quê? Porque eu tô me preparando pra live de sexta, sábado e domingo. Entendeu? The number 2 economy in the world. Pelo menos você não trabalha, então não tem desculpa. Tá bom. Parte desse pessimismo em relação ao futuro se deve ao fato de que os próprios japoneses reconhecem que em muitas áreas o país ainda continua preso ao passado. Para ficar só um exemplo, no mesmo dia em que declarou guerra contra os disquetes, o então ministro de Transformação Digital prometeu se livrar de um outro inimigo da modernidade. Fax! A máquina de fax. Mas pelo menos por enquanto, ela continua firme e forte, inclusive nos prédios do próprio governo. Incrível. Por hoje eu fico por aqui, mas se você se interessa por geopolítica, fica de olho no nosso site. Mano, assim, eles realmente... Mas eles são pessoas muito ligadas às coisas do passado em qualquer área, tá? Em qualquer área. É por isso que os médicos aqui não são muito legais, porque o sistema é muito arcaico, sabe? Essa crítica sobre o Japão pesada. O que é fax? Tem gente que nem sabe o que é fax. Eu nunca usei fax. Ainda bem que nunca me pediram pra usar um fax aqui. E olha que eu sou nascida de 95. Já usei muito. Nunca usei fax na minha vida. Conservadorismo no nível hard. Sim, eles são. Eles são mesmo. Os médicos aqui, parece que eles pararam no tempo, sabe? Lá atrás, parece que não se informa de novas técnicas e novas coisas, assim. Você chega e você fica realmente com medo de fazer algum procedimento. É difícil. É tipo os cartão também. Cartão, pagar as coisas no cartão. Aqui eles usam muito mais moeda e a cédula.
Se você andar na rua sem moeda e sem cédula, você vai passar aperto, porque tem muito lugar que não aceita cartão. E você fica tipo assim, cara, como assim não aceita cartão? Mas eles ainda não aceitam, eles preferem pagar na moeda e na cédula.